bom dia, boa tarde, boa noite, amigos de bancada. Hoje aqui eu tô com um probleminha simples de ser resolvido, tá bom? Uma manutençãozinha básica, é fácil de fazer. Moto G7 Play, você aperta o power e ele não inicia. Então, necessariamente é uma manutenção simples de ser feita, desde que você tenha um microscópio e um esquema elétrico para você poder verificar quais são as linhas de power dessa placa, tá ok? E eu vou tentar explicar hoje de uma forma mais simples de ser feita, tá? Para você não ter muita dificuldade para entender. Então eu vou explicar no feijão com arroz, porque não é uma coisa muito complexa de se fazer, é só entender as linhas, verificar a corrente na linha e gerar um curto nessa linha para que o power acione, tá bom? Aí eu vou mostrar a localização dos esquemas elétricos e a localização na placa, tá ok? A gente vai gerar um curto para ver se se starta esse aparelho. Vamos lá então? Bom, eu já abri aí o esquema elétrico do Moto G7 Play, tá bom? Esse esquema que tá aí, que vocês estão vendo, é o bitmap. Este botãozinho aqui é o que encosta na carcaça quando eu aperto o botão. Eu aperto o botão, ele cria um aterramento aqui nessa linha e vem até esses dois componentes aqui, ó. Eu tenho que testar daqui até nesse checkpoint aqui, se quando eu aperto o botão ele aterra, e é isso que vamos fazer. E depois verificar se esse curto está chegando até este componente aqui, ó. Tá vendo? Que a gente vai ver lá no esquema elétrico certinho. Então o aterramento sai daqui, eu aperto o botão, ele vai acionar aqui, ele encosta na placa aqui, da carcaça na placa, ele vai gerar um aterramento, esse aterramento vem pela placa, pelas linhas da placa e passa por esses dois componentes aqui, ó. Aí vamos testá-los primeiro para a gente saber se esse aterramento está chegando aqui. Então, agora você vai ponta preta aqui na carcaça, a ponta vermelha nesse test point aqui, que é o mesmo que está lá, e vai apertar aqui o botão power. Se você apertar aqui com a ponteira encostada aqui, ele tem que apitar no multímetro em modo diodo, tá? É o que faz que apita lá. Bom, ele tem que aterrar. Então, se eu aterrei este ponto aqui e ele seguiu e chegou até o checkpoint com aterramento, eu segui e ele passou por esses dois componentes com aterramento, então a gente tem que vir agora abaixo desse componente aqui, ó. Eu vou ampliar ele para vocês verem aqui, ó. Depois a gente vai lá no esquema elétrico, tá? Agora, se chegou aterramento até aqui, eu tenho que testar, verificar como que está essa linha abaixo desse capacitor aqui, ó. Tá? Que a gente vai descobrir que capacitor é esse. Vamos ver por onde ele passa. Ó. Cliquei nele. Ó. Ele dá uma volta completa na placa, ó. Ele sai daqui, vem até o CI de carga, ó. Até o CI de carga, ó. Ó, entra dentro do CI de carga. Esse gerenciador de carga aqui, ele vai dar um valor para essa linha. Ele vai dar um valor para essa linha.
ó, vai embora. Aí ele vai para esse componente aqui, ó, que é um diodo. Não, esse aqui é o capacitor, mas ele vai para um diodinho, que ele vai, para se caso tiver curto alguma coisa na placa, ele queima. Então a gente tem que testar esse diodo também, tá? Deixa eu achar o diodo aqui, ó. Ele tem um diodinho que ele passa dentro. Esse é um dos que queima. É esse mesmo, é esse diodo mesmo, ó. Tá vendo? Esse diodinho aqui, ó. Então vai achar esse diodo aqui na placa e testar, ver se essa corrente está certinho, se ele não está em curto nessa placa, tá ok? E verifica, ó. O que eu faço comumente é o seguinte. O que eu faço comumente? Eu venho aqui, ó, se você prestar atenção, ó, vou voltar lá. Opa, cadê? Opa, aqui, cliquei. Ó, preste atenção num detalhe, ó. Eu vou ampliar aqui para vocês verem, ó. O que aconteceu? O que aconteceu aqui, natural, ó, eu vou clicar em cima aqui, ó, que é onde que a gente estava. Ó, quando eu clico no componente embaixo, ó, o que acontece naturalmente. Essa corrente, ela sai daqui, ela dá uma volta inteira na placa, mas onde que ela vai voltar? O componente do lado, ó. Ele dá uma volta inteira, ó. Olha lá, viu? Ele começa aqui, dá uma volta, passa pelo seio de carga, passa pelo diodo, sobe e volta exatamente de onde a gente saiu, quase, do componente do lado, ó. Eu vou ampliar para vocês verem, vou dar um zoom, ó. Tá vendo? Ele sai deste componente e volta para esse componente mesmo, ó. Ok? Então eu posso usar condução reversa aqui, ó. Eu vou clicar aqui, eu vou colocar ponteira preta aqui ou a vermelha, tanto faz, e colocar a outra desse lado. Se essa linha ela tiver normal, não tiver nenhum curto, vai apitar, correto? Significa que a corrente está passando por essa linha, dando a volta e chegando aqui, ó. Então faça o teste aí, se caso você tiver, ó. Vou aproximar os componentes para você e vou mostrar esses componentes lá na placa também, tá bom? Então, se você colocar aqui e der a volta e o multímetro apitar, significa que a sua linha não está em curto, porque a corrente que você injetou aqui, a reversa, ela deu a volta e chegou do outro lado, tá bom? Quando eu clico lá no esquema elétrico, eu clico aqui no pé desse componente aqui, ó, se for ver o mesmo desenho lá, ele dá aquela volta toda, passa por esse diodo aqui, ó, tá vendo? E vem sair aqui, ó, nesse pé de componente aqui, ó. Então, se eu colocar a ponteira preta aqui e a ponteira vermelha aqui no modo diodo do meu multímetro, significa que ele tem que apitar. Tem que fazer esse barulho aqui, ó. Tá vendo? Se ele fez esse barulho, significa que saiu o teste de reverso. Que você injetou uma corrente aqui, essa corrente deu a volta, passou por esse diodo aqui, ó. Passou pelo diodo, que é aquele diodinho que eu mostrei lá, ó. Tá vendo ele aqui? E chegou aqui. Então significa que a sua linha ela não tem problema nenhum. Agora, qual é o próximo passo nosso? É verificar se nesta corrente, nessa linha aí, existe uma corrente de 1,5 volts. É o terceiro passo, tá bom? Então, o que a gente fez primeiro? A gente primeiro descobriu se o botão power, no acionamento do botão power, ele tinha aterramento. Aterrou. Bonito. Perfeito. Depois a gente verificou desse componente para baixo se essa linha tinha algum tipo de interrupção. Não tem. Beleza.
Agora o próximo passo é descobrir se existe uma corrente nessa linha. Essa linha ela tem que ter uma corrente de 1,5 volts. Eu coloco a bateria no lugar. E verifico a corrente nesta linha, ok? Vamos lá então. Então tá aqui, ó, esquema elétrico aqui, ó, a linha do power, ó, power on. Então eu aqui, ó, entro com o botão power, mantenho pressionado, ele vai aterrar essa linha, tá certo? Ó, power on, aterramento aqui, ó, vai vir aqui, vai mandar esse aterramento para essa linha aqui, ó. Então eu verifiquei aquele resistor que está aqui, está tudo ok com ele. Verifiquei se essa linha, aquela linha que deu a volta, se ele saiu aqui no pé do componente, está tudo certo. Então, provavelmente o que está acontecendo, ó, na hora que eu mantenho o power pressionado aqui, ó, ele gera o aterramento aqui, mas esse aterramento não está passando por esse resistor, ó. Tá vendo? Que aquele lá que a gente testou aqui nele e aqui. A corrente está chegando aqui e o aterramento chegando aqui. Então o que significa que esse resistor aqui ele está com algum defeito. Aí o que eu vou fazer? Eu vou gerar um curto daqui a aqui. Eu vou com uma pinça lá e vou apertar o power e pressionar, segurar apertado aqui com uma pinça, apertar o power lá e ele vai ter que ligar o aparelho. Se o aparelho startar, esse resistor está com defeito. Ó, que é o mesmo resistor que a gente verificou lá, aquele lá que eu falei para você, que a corrente sai do pé dele e dá a volta, beleza? Vamos lá? E pronto, agora o que a gente vai fazer, ó, com a pinça, eu vou pinçar esse componente aqui, ó, certo? Depois que eu pinçar ele, eu vou apertar o botão power e ele tem que iniciar, ele vai startar o meu aparelho. Ó, eu vou chegar aqui, ó, peguei em cada ponta, agora eu vou lá, aperto o botão power e ele vai ter que ligar o aparelho. Ó, startou, tá vendo? Ligou o aparelho. Então o que eu tenho que fazer? Tirar aquele componente, achar uma plaquinha usada e colocar outro, ou verificar qual o valor daquele resistor lá. E acabou. Prontinho, ó. Troquei o resistor. Startando. Eu não aconselho na hora de trocar aquele resistor você dar calor na placa, tá? Trocar com soprador. É bom usar uma ponteira de solda um pouco mais grossa e fazendo a solda. E não com ar. Não no ar que você pode danificar alguma linha lá, tá bom? Ó como ficou bonitinho, ó. Ó. Tá bom? Obrigado, gente, e até a próxima.